Olá, bem-vindos ao canal Poeta das Ruas. Vídeo de hoje. Sócrates. Sócrates de 470 a 399 a.C. foi um filósofo da Grécia Antiga. O primeiro pensador do trio de antigos filósofos gregos, que incluía Platão e Aristóteles, a estabelecer os fundamentos filosóficos da cultura ocidental. Conhece-te a ti mesmo, é a essência de todo o seu ensinamento. Sócrates nasceu em Atenas, Grécia, no ano de 470 a.C. Filho de um escultor e pedreiro, e de uma parteira, da sua infância nada se sabe. Em sua juventude, tomou parte de 3 campanhas militares. Entre 406 e 405 a.C., integrou o Conselho Legislativo de Atenas. Em 404 a.C., arriscou a vida por recusar-se a colaborar em manobras políticas arquitetadas pela dinastia dos 30 tiranos, que governavam a cidade. Homem feito, Sócrates chamava a atenção não só pela sua inteligência, mas também pela estranheza de sua figura e seus hábitos. Corpulento, baixo, nariz chato, olhos saltados, vestes rotas, pés descalços, vagava pelas ruas de Atenas. Sócrates costumava passar horas, mergulhado em seus pensamentos. Quando não estava meditando solitário, conversava com seus discípulos, procurando ajudá-los na busca da verdade. Antes de Sócrates surgir no panorama intelectual da Grécia, os filósofos estavam voltados para a explicação natural do universo, período que ficou conhecido como pré-socrático. No final do século V a.C., iniciou-se a segunda fase da filosofia grega, que ficou conhecida como socrática, onde a preocupação de maior vulto se relacionava com o indivíduo e a organização da humanidade. Esses filósofos passaram a perguntar: o que é a verdade? O que é o bem? O que é a justiça? Sócrates não deixou obra escrita. Achava mais eficiente o intercâmbio direto das ideias, mediante perguntas e respostas entre duas pessoas. Tudo que chegou até nós sobre Sócrates veio através do filósofo Platão, seu discípulo, em cujos diálogos o mestre figura sempre como personagem central. A segunda fonte é o historiador Xenofonte, amigo e frequentador das reuniões de que Sócrates participava. Aristófanes cita ou apresenta Sócrates como personagem de algumas de suas comédias, mas sempre o ridiculariza. A última fonte é Aristóteles, discípulo de Platão, e que nasceu 15 anos após a morte de Sócrates. Para Sócrates, sua maior ambição era ser não somente um mestre, mas um benfeitor da humanidade. Desejava ver a justiça social estabelecida em todo o mundo. Sócrates não tinha propriamente uma escola, mas um círculo de familiares e de discípulos, com os quais se encontrava no ginásio do Liceu. Tratava dos negócios alheios e esquecia os seus. Sua mulher, Xantipa, dizia que ele era um deus para os jovens atenienses. Sócrates tinha um meio característico de expressar suas ideias. A fim de transmitir o saber, jamais respondia a perguntas, pelo contrário, fazia perguntas. O filósofo não era a favor da democracia grega como era praticada em Atenas. Teceu severas críticas às crenças religiosas e aos costumes da cultura grega. Os políticos de Atenas não gostavam de seu método de fazê-los parar na rua para dirigir-lhes perguntas embaraçantes. E então se reuniram e resolveram se livrar de Sócrates. Certo dia, quando chegava ao mercado para seu cotidiano debate filosófico, encontrou o seguinte aviso, colocado na tribuna pública: Sócrates é criminoso. É ateu e corruptor da mocidade. A pena de seu crime é a morte. Sócrates foi acusado de fabricar tiranos, corromper a juventude e introduzir deuses estranhos em Atenas. Preso e julgado por um júri que reunia todos aqueles políticos cuja hipocrisia denunciará nas praças públicas, foi considerado culpado. Quando lhe perguntaram qual deveria ser a sua punição, ele sorriu sarcasticamente e disse: pelo que fiz por vós e pela vossa cidade,
mereço ser sustentado até o fim de minha vida a expensas públicas. Sócrates foi obrigado a acabar com sua vida como um criminoso. Durante 30 dias ficou em uma cela funerária e depois lhe deram para beber uma taça de veneno. Quando sentiu que seus membros esfriavam, despediu-se dos amigos e parentes com as palavras: "E agora chegamos à encruzilhada dos caminhos. Vós, meus amigos, ides para vossas vidas, eu para minha morte. Qual seja o melhor desses caminhos, só Deus sabe." Sócrates morreu em Atenas, Grécia, no ano de 399 a.C. O link da biografia completa está na descrição do vídeo. Citações. Ó meus concidadãos de Atenas, eu vos sou reconhecido e vos amo, mas obedecerei antes ao Deus que a vós. Mas já é hora de irmos, eu para a morte e vocês para viverem. Mas quem vai para a melhor sorte é segredo, exceto para Deus. Esse prato é uma representação da humanidade, vazio e inútil, até que lhe deem uma utilidade, assim se tornando um objeto descartável. Se não sou escravo do ventre, do sono, da volúpia, é porque conheço prazeres mais doces que não deleitam apenas no momento, mas fazem esperar vantagens contínuas. Saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Muitas vezes, observando a quantidade de objetos à venda, dizia a si mesmo: quantas coisas me são desnecessárias. Cada ação tem seus prazeres e seu preço. Se o desonesto soubesse a vantagem de ser honesto, ele seria honesto ao menos por desonestidade. Uma vida sem busca não é digna de ser vivida. A pessoa mais sábia realmente pode ser o único que pode admitir que ele não sabe nada. Os homens considerados os mais sábios impressionavam-me muito pouco, enquanto aqueles que diziam nada saber me pareciam muito mais próximos da sabedoria. O segredo da felicidade não se encontra na busca por mais, mas sim no desenvolvimento da capacidade para desfrutar de menos. Dos desejos mais profundos. Muitas vezes surge o ódio mais mortal. Penso que não ter necessidade é coisa divina e ter as menores necessidades possíveis é o que mais se aproxima do divino. O ideal no casamento é que a mulher seja cega e o homem surdo. O mais provável é que nenhum de nós saiba coisa alguma, mas alguns pensam saber, enquanto eu tenho consciência de que nada sei. É muito mais fácil corromper do que persuadir. Às vezes você tem que levantar paredes, não para afastar as pessoas, mas para ver quem se importa o suficiente para derrubá-las. Às vezes na vida devemos nos jogar em vez de se reprimir. Vamos estudar e enfrentar os desafios. Porque uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Pensar um pensamento pensante não é redundância, é apenas um pensamento que difere do impensante pela transcendência do saber e pensar. Quantas vezes falei o que não queria dizer e quantas outras disse sem falar. Antes de querer conhecer a natureza e antes de querer persuadir os outros, cada um deveria, primeiro e antes de tudo, conhecer-se a si mesmo. Achei que me convinha mais correr perigo com o que era justo, que, por medo da morte e do cárcere, concordar com o injusto. É inútil tentar fazer um homem abandonar pelo raciocínio coisa que não adquiriu pela razão. Eu não posso ensinar nada a ninguém, eu só posso fazê-lo pensar. De todas as minhas limitações, sei que no amor jamais terei limites. Mesmo que o amor se limite no meu amor. Não devemos pautar nossas ações buscando a aprovação dos insensatos, pois isto seria uma prova de nossa insensatez. Alguns têm coragem nos prazeres, outros, nas dores, alguns, no desejo, outros, nos medos, e alguns são covardes sob as mesmas condições. Obrigado por assistirem até o final, deixem seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.